E hoje vamos de resenha de livro de espiritualidade. Fica comigo até o final que você vai gostar. E gostando, deixa seu joinha, compartilha com seus amigos e considere inscrever-se no canal. Olá, meu nome é Márcia, sejam bem-vindos ao canal Reflexões para mais uma resenha. E hoje eu trago o livro de espiritualidade. Sim, porque aqui no canal vocês vão ver muitos livros de espiritualidade. Eu gosto muito e acredito que a gente precisa também desenvolver essa parte da nossa vida, é tão importante. Aprender a nos comunicarmos com Deus, a entender a relação homem-Deus, homem-natureza. É importantíssimo. E eu trouxe esse livrinho aqui que eu achei super interessante, são várias dúvidas que eu tinha a respeito da voz de Deus, do pastor Kenneth Reagan, como ser dirigido pelo Espírito de Deus. Este é um livrinho da editora Graça Editorial, 180 páginas, um livro com páginas amareladas, a diagramação muito boa, super fácil de ler, extremamente prático. É aquele tipo de livro que você consegue ler, consegue entender, vai falar com você e vai te dar diretrizes para você praticar no seu dia a dia, aprender a falar com Deus, aprender a ouvir a voz de Deus. Então é sobre isso, as vozes dentro de nós. Aqui, para discorrer então sobre essa argumentação, ele vai utilizar dois versículos. Primeiro, o versículo de Romanos 8,16, em que diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então tá aí para quem te pergunta, como você pode ter certeza da sua salvação? A Bíblia, neste versículo e muitos outros, diz que nós temos que ter certeza da nossa salvação. Porque quando há a conversão genuína a Jesus Cristo, ele vivifica nosso espírito e o seu espírito passa a habitar em nós. E em muitos outros livros que eu também já li, eu tenho aprendido que é isso que Deus deseja, trabalhar a Cristo em nós, dentro de nós, sermos parecidos com Jesus. Eu achei isso maravilhoso e ele vem corroborar com isso que eu já tenho aprendido. Então, o Espírito Santo de Deus vem e habita no nosso espírito. E aí o outro versículo que ele fala também é de Provérbios 20:27, em que diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Então, esse Espírito de Deus agora, dentro do seu espírito, traz luz a você, traz direção a você. Corrobora muito também com o livro dos sonhos que eu li, que inclusive tem aqui no card, eu vou deixar no card para vocês, se vocês se interessarem, né, em aprender sobre sonhos. Muito bom, gente, muito bom. E tudo isso vem corroborar com essa coisa do Espírito Santo de Deus estar morando dentro de nós e trazer essa luz, trazer essa direção para a nossa vida. Então, como ele começa aqui? Ele começa dizendo que há muitas maneiras de Deus falar com a gente. Existe a Bíblia, existe os conselhos dos nossos pais, dos nossos amigos, das pessoas que nos amam. Existem aquelas situações recorrentes na nossa vida que a gente olha assim e fala, meu, tem alguma coisa errada, Deus tá querendo falar comigo de alguma forma, não é possível isso, né? Tem essa forma, tem as profecias, tem visões, tem pessoas que têm visões que vêm, e tem o mais comum também, que é os sonhos. Como eu disse, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre sonhos, alguns livros que falam sobre sonhos do pastor, profeta, na verdade, Vinícius Iracete. Ele vai falar muito sobre essa questão dos sonhos, trazer elementos para decifrarmos os nossos próprios sonhos, para dar uma base, na verdade, porque ele diz também que quem nos ajuda a decifrar esses sonhos, a desconfigurá-los, vamos dizer assim, a trazer a revelação é o Espírito Santo de Deus. Então é esse Espírito dentro de você que vai dar toda a direção à sua vida, vai fazer toda a diferença. Porém, mesmo com todas essas formas que Deus usa, né, sua multiforme variedade de falar com o ser humano, a premissa principal, a forma principal de Deus falar, a primária, é esse testemunho interior. Então, é através desse testemunho interior que nós temos que estar voltados. É a coisa mais certa de Deus falar conosco, de nós termos certeza que Ele está falando, é dentro de nós. Então, esse é um ponto importantíssimo que eu achei aqui no livro. Outra coisa interessantíssima é o chamado desse pastor.
Ele conta pra gente também no início do livro que logo que ele se converteu, ele tinha 15, 16 anos mais ou menos, ele estava lá na sua casa, no seu quarto, fazendo seu devocional, quando ele sentiu que a porta abriu e alguém entrou. É quando ele olhou para ver, né, quem é que tinha entrado, ele viu que Jesus entrou. Era Jesus que estava ali no quarto dele, sentou-se na cadeira dele e começou a conversar com ele. De acordo com o pastor, foi uma conversa de mais ou menos 1h30, ele tirou todas as suas dúvidas, ensinou muitas coisas para ele e disse para ele que não haveria uma outra vez, não haveria uma nova experiência igual a essa. Essa seria a única experiência. Jesus não viria falar com ele novamente dessa maneira. Então ele teria que aprender a ouvir o Espírito de Deus, a ouvir Jesus falando através do Espírito Santo dentro dele. Quando ele aprendesse, ele deveria ensinar a todas as outras pessoas sobre isso. E é sobre isso esse livro. Muitos anos se passaram até que ele conseguisse ter bastante experiência. Esse é um outro ponto neste tipo de livro que eu acho extremamente importante. As experiências de vida. Essas experiências vêm então corroborar com toda a argumentação dele, com todo o seu pensamento, com os versículos bíblicos. É um livro seguro, na minha opinião, de tudo que eu já li, de todos os anos que eu tenho me dedicado a esse tipo de leitura. Eu gostei muito, eu achei muito interessante, muito importante, muito verídico, né? Não é uma coisa assim surreal. Como assim? Não, é um livro muito factível. Como eu disse, extremamente fácil de ler, de entender. E aí, 20 anos, 30 anos se passaram, ele foi pastor de muitas igrejas, teve aqui muitos testemunhos, inclusive eu tô lendo um livro sobre anjos, falando sobre a existência dos anjos e como eles trabalham na vida das pessoas sem que elas vejam, como eles interferem, né, na vida do ser humano. E muito interessante, há muitos relatos, e eu acho que isso é uma coisa que fica bem gravada na mente da gente. Esses testemunhos são importantes para corroborar com tudo aquilo que a pessoa está dizendo, né? Eu achei muito interessante. Então, aqui ele vem falando sobre isso. Ele traz outros pontos, como, por exemplo, o que nasce primeiro numa conversão. O espírito, né? O que se converte primeiro, o espírito ou a alma? Como ouvir as vozes? Porque se o seu espírito acabou de nascer, foi vivificado, ele tem uma voz, porque ele é o homem interior. Ele tem uma voz que é diferente da sua voz humana, da voz da sua alma, que é diferente da voz do Espírito Santo. Então, como identificar todas essas vozes dentro de você? Ele vai trazer muitas experiências para a gente conseguir identificar o que é e o que não é. Ele vai explicar também que nós somos espírito, corpo e alma. Um espírito que possui uma mente vivendo experiências terrenas. E ele acredita que se nós tivéssemos consciência de que somos um espírito, nós não teríamos tanta dificuldade em ouvir o Espírito Santo de Deus e identificar que ele vive em nós, mas ele também pode não estar vivendo dentro de nós, mas estar ao nosso lado, porque houve a conversão, houve, né, lá Deus escrevendo seu nome no livro da vida. Então o Espírito Santo está ali ao seu redor, mas não está ainda dentro de você, sobre você, você não está cheio, porque ainda há coisas que você precisa limpar dentro de si mesmo, há coisas que você precisa melhorar, e aí tem todo um processo que às vezes pode levar uma vida toda de conversão da alma, né? E aí o que se converte primeiro, o espírito ou a alma? Como se dá essa conversão da alma? Muito, muito legal, gente, muito legal mesmo. Ele vai explicar também a coisa toda da profecia, que existe esse medo dentro das igrejas, né, que não existem mais profetas, e ele vai explicar que existe sim, houve profetas no Velho Testamento e há profetas no Novo Testamento, todos guiados pelo mesmo Espírito, todos cheios pelo mesmo Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Então, o último profeta da dispensação do Antigo Testamento foi João Batista, mas depois que Jesus veio, então nos deixou o Espírito Santo, houve sim novos profetas do Novo Testamento. Porém, contudo, todavia, os profetas de hoje, eles são exatamente como os profetas de antigamente. Eles têm visões, eles veem coisas, Deus fala através deles. Porém, hoje é apenas para corroborar com aquilo que já está no seu espírito, para testificar aquilo que Deus já está falando a você. Você não pode se pautar totalmente pelo profeta.
Você não pode ser guiado pelo profeta. E se não houver um profeta na sua cidade, você precisa tomar uma decisão importante. Como é que você faz? Não faz, né? Então, nós não precisamos disso. Nós precisamos do Espírito Santo, que nos dá toda a direção da vida. Temos a palavra, que é a nossa bússola, que vai nortear toda a nossa vida, mas para alguns assuntos particulares, assuntos direcionados à vontade de Deus, para nós, pessoas individual, nós temos que ter esse contato com o Espírito Santo dentro de nós, e é sobre isso que ele vai falar. Então, um livro muito interessante, super recomendo que você leia, vai sanar muitas das suas dúvidas, e como eu disse, eu reitero, muito fácil de ler, muito fácil de colocar em prática. Se você gostou, sugiro que você compre. Vou deixar o link aqui na descrição para você adquirir o livro. E aí você coloca aqui nos comentários se você gostou, se você já leu, se você não leu. E agradeço por você ter ficado até aqui comigo. E ó, 5 de 5 estrelas. Super recomendo. Gente, fica com Deus e até o próximo vídeo.